Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber notificação sempre que um conteúdo novo for publicado lá no nosso canal. Nós também estamos no Instagram, então segue lá no @AGESOficial. Você pode acompanhar todas as principais ações da entidade, Então siga a AGES e compartilhe com seus amigos, parceiros, para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Lembrando que toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, a gente tem bastante conteúdo publicado, conteúdo de qualidade para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é caixa de assistência dos profissionais do CREA. Acesse o site do nosso parceiro em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o perfil no Instagram do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega contador, Fábio. Fábio, a gente te convidou para conversar um pouquinho mais sobre o universo da contabilidade, as questões mais especiais da construção civil, que tu já há um bom tempo se tornou uma referência aqui em Joinville. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite por bate-papo nessa tarde. Eu até queria te fazer uma pergunta antes e acabei esquecendo, a gente estava conversando no bastidor. Pronuncia teu sobrenome para mim não errar, porque é um desafio. É uma sopa de letrinhas, né? Stoyanagel. Stoyanagel. Nossa, eu nunca ia dizer que era assim a pronúncia. Stoyanagel. Alemão. Uhum. Eu sou alemão por parte de pai e mãe. Mãe é Persic e o pai é Stoyanagel. Eu podia tentar várias vezes. Nossa, eu nunca ia dizer que era assim a pronúncia. Estava na infância, imagina a criança aprendendo a escrever, tem que escrever esse sobrenome, né? Não, depois escreve qualquer coisa, Depois qualquer coisa, com certeza. Não, bacana. E também de forma muito especial, hoje a gente tem o apoio desse episódio do nosso parceiro da Vinhos, o Evino. O Evino se escreve WEVINO, Você pode acessar o perfil do nosso parceiro lá no Instagram em @vinhosevino, ou acessar o site deles em www.evino.com.br. Eles são uma adega online, conduzida por pessoas apaixonadas por vinho, que compartilham desse conhecimento para que a gente possa desfrutar de excelentes rótulos. São todos vinhos portugueses, da região de Alentejo, e por carregar já esse selo do velho mundo, são rótulos de bastante qualidade. E aí, para prestigiar a tua participação, o nosso parceiro te enviou esse presente. Obrigado. E aí, falando um pouquinho mais desse vinho, um vinho Galo Rei, são uvas Syrah, é um blend, Alicante e Tinto Roriz, harmoniza com carnes vermelhas, carne de porco assada, embutidos, alimentos que evidenciam ervas aromáticas. Eu não entendo nada de vinho, mas estou aprendendo com eles, Então você segue o nosso parceiro lá, você vai também compreender um pouquinho mais a arte de consumir vinhos. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar algumas condições especiais para os associados da AGES, que a partir de R$80 tem cupom de desconto, tá? E também frete especial. Então confere na descrição essas condições. Mais detalhes, como eu disse, vai estar na descrição, e esse cupom vai ser válido para o mês de julho de 2023. E para começar a aquecer aqui o podcast, eu pergunto, quem é Fábio? Então, o Fábio é um joinvilense nato. Olha, isso é raro? É raro, né? Eu sou joinvilense também. Pai de menina. Pai de menina. Poxa! E apaixonado por contabilidade. Minha primeira formação foi economia, na verdade, lá com 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E em seguida fiz a minha segunda graduação, que foi Ciências Contábeis. E fiquei no segmento até hoje. Bacana. E tens um escritório aí que é bastante referenciado dentro do segmento da construção. A Master de Soluções Contábeis está no mercado aí desses 7 anos aproximadamente. E o foco dela é construção civil. O entorno da construção civil, Não só incorporadoras, construtoras, engenharia, arquitetura, imobiliárias. Então, o que fica em torno da construção civil, o escritório focado.
né? Sim. Bem, contabilidade, o pessoal brinca, né? É aquele segmento que não tem crise, né? Porque Todo mundo precisa. todo mundo precisa, não tem crise no sentido de que não importa a crise, né? Seja em momentos bons e momentos ruins da economia, as pessoas têm que estar presentes. A gente está vivendo ali, a gente passou por um momento aí de declaração de imposto de renda, todas essas questões, né? Como é que tu tem visto assim, a evolução, né, da importância que as pessoas têm dado para esse segmento? Porque eu imagino que tem muita gente que te procurava, né, ou talvez lá no início, hoje mais não, por conta da referência do teu escritório, mas meio que para cumprir tabela, né? Só que a contabilidade ela tem um valor agregado para a gestão do negócio, né? Como isso tem amadurecido aí? Né? Evoluiu bastante. Eu percebo que 15, 20 anos atrás era um mal necessário. Sim, era fazer pro forma. Isso, né? Eu sou obrigado a ter um contador porque a lei assim determina, né? Uhum. E o empresário, com o passar do tempo, ele começou a perceber que um bom profissional do lado dele faz um bom planejamento tributário, faz um bom planejamento dentro da empresa dele, onde ele tende a ganhar dinheiro, né, e não a perder dinheiro. Então o profissional deixou de ser aquele profissional obrigado, né, e passou a ser um parceiro do empresário. Então essa evolução ela existe. Apesar que existem ainda empresários que pensam de maneira diferente, mas assim, aqueles que estão evoluindo no mercado, eles valorizam esse profissional junto na empresa deles, né, para apoiar a estratégia, apoiar o crescimento, né, qual é o melhor caminho, né. Isso o mercado começou a perceber de uns anos para cá. Sim. E essa questão, né, da construção civil, como é que ela chegou, né, dentro do teu escritório? Porque eu sei, tu não atende só a construção civil, né? O teu escritório atende de forma geral, né? Mas a gente tem uma referência importante porque tu tens um direcionamento importante dentro desse segmento, né? Mas como é que isso começou? Quando tu viu essa oportunidade? Na verdade, a ideia sempre foi trabalhar segmentado, né? Tá. Segmentado. Porque eu entendo que você vai no médico, por exemplo, vou dar um exemplo de médico, né? Vai no médico e neuro, tá com algum problema, tu vai no neuro específico, tu vai no cardiologista, tá com coração, tu vai no cardiologista, né? E por que na contabilidade tu vai no clínico geral, né? A mesma coisa acontece no lado do direito, né? Tem o advogado criminal, tem o advogado trabalhista, né? Tem o civil, né? Então, e tem o clínico geral, né? Então a ideia sempre foi focar no segmento e ser bom nesse segmento, porque a legislação brasileira ela muda constantemente. Então alguma coisa tu vai se perder no meio do caminho, né? E essa foi a ideia. Agora, lá no início, há 20 anos atrás, não houve uma escolha. Tá abrindo o escritório, começou a abrir o escritório, ou seja, o que vier é lucro. Mas a gente levou a sorte dos primeiros 10 clientes, 50% já ser da área da construção civil, imobiliárias, né, engenheiros, enfim, construtoras. E aí foi o que começou o embrião do escritório. Então hoje o escritório é 90% da área de construção civil, né? Tem uns 360 clientes, 370 clientes, 90% da área de construção civil. E o que não é da construção civil é porque o incorporador, o consultor acabou abrindo outro negócio. Comprou uma franquia, abriu uma panificadora, comprou um posto de gasolina. Aí pela fidelidade. Pela afinidade quis deixar junto na mesma contabilidade. Né? Então os outros segmentos a gente meio que não buscou, ele veio, né, veio naturalmente. Mas o foco sempre foi a construção civil, né, para estudar, focar, ver as mudanças e dar um rumo melhor do trabalho para o cliente. Sim, tu comentou, são 17 anos, né? 17 anos. Bem, podemos colocar 2 décadas na conta, né? Porque, por aí. Como é que tu tem visto as mudanças? Mais recentemente a gente teve algumas mudanças importantes, né, na questão tributária da construção civil. Como isso tem mudado aí ao longo do tempo? E quais são os desafios que tem acometido aí a maior parte dos teus clientes? Eu vou te dar... Pode falar. São vários desafios, né? Há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente teve uma mudança na questão
do INSS da obra, né? Que era calculado de uma forma e hoje é calculado de outra forma. Então ficou mais pesado para o incorporador pagar essa previdência, né? Antes era um sistema chamado DISO e agora é um sistema chamado SER, e aumentou bastante a forma do cálculo de mão de obra para alocar na obra, para tirar a CLD previdenciária no final. E aí isso está fazendo uma migração que o incorporador fique mais dentro da regra, né? Porque a mão de obra registrada que vai fazer com que ele tire a CLD no final e não pague um adicional lá no final para poder tirar a CLD. E aí isso mudou muito esse mercado, começaram a perceber, porque queira ou não queira, os pequenos trabalham de forma muito informal ainda, né? Não, e a gente tem uma dificuldade bem grande nisso. De conseguir mão de obra, o próprio pedreiro, o servente, ele não gosta de ser registrado, é uma cultura, ele trabalha por dia, né? E quando fala em registrar ele, que vai descontar INSS, por exemplo, ou descontar imposto de renda, ele meio que pira, não quero, eu vou trabalhar no meu vizinho, porque o meu vizinho eu recebo lá 250, 300 reais por dia e ele não me desconta nada. Só que esse profissional frio não agrega nada, né? Não consigo recolher previdência em cima dele, alocado na CNO, para no final eu tirar a CNO previdenciária. E com essa mudança de cálculo, como ficou mais pesado, muitos empresários começaram a entrar na regra para poder pagar menos, né? Sim. Pagar menos, né? Essa é uma questão que mudou nesses últimos 2, 3 anos. Na parte tributária ainda, a tributação mais escolhida de todas as incorporadoras é o RET, né? Que paga 4% de imposto sobre a receita bruta, então 90% das incorporadoras que estão no escritório hoje trabalham na linha do RET, 4%. Adota o patrimônio de afetação para ter isso. Justamente faz o RET depois. E agora a nossa preocupação é com a reforma tributária, né? Que já era para sair no governo anterior, não saiu, agora vem com esse governo e estão prometendo que vão fazer no segundo semestre, né? Então vai entrar mais uma etapa de preocupação, que seria, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos, que hoje não acontece, distribui o lucro de forma isenta, né, para o empresário. E aí estão se falando em tributar em torno de 15%, e isso é uma preocupação, porque se eu taxar a tributação de lucros e dividendos e não diminuir a carga tributária sobre a minha receita bruta, eu vou acabar onerando o empresário, né? Sim. E é um fantasma, né? É um fantasma que não afeta só afeta o mercado como um todo, né? Todo mundo... a cadeia inteira, né? Porque vai afetar o empreiteiro de mão de obra, que vai ter que aumentar o preço metro quadrado dele, que automaticamente vai afetar o preço da incorporadora que vai contratar ele, então vai aumentar o custo construtivo, né? E aí vai aumentar no final o preço da unidade. E já está muito caro o material, então já está tendo que aumentar muito o valor do imóvel por causa do material, e mais a mão de obra também aumentando, começa a se tornar inviável, às vezes, fazer determinado tipo de imóvel, de empreendimento. Uma coisa que a gente percebeu, né, porque a gente está vivendo essa conta agora, né? Por conta dessa preocupação, né, com o recolhe, com a alocação da mão de obra, né, com a empresa que nós contratamos, a gente, e tu falou bem, né, essas empresas elas são muito carentes de gestão, né, porque qual é a trajetória do cara? O cara ele é um pedreiro, e aí ele trabalha muito bem, aí alguém chega e lança a ideia para ele, cara, tu não consegue um amigo para vir aí ajudar e tal, para aí eu te dou mais serviço, daqui a pouco ele começa a convidar uns amigos, quando ele vê, ele virou um empreiteiro, daí o cara fala, pô, abre uma empresa, aí ele vai pela pejotização, ele esquece que ele tem que criar uma série de elementos de suporte, provisionar a folha, mandar embora, contratar, tudo isso aí vai pesando, né? E aí agora a gente está com essas preocupações, a gente foi dar suporte, né? Poxa, não, vamos desenhar um pouquinho mais, até nos recebeu lá, né? E ainda a gente está nessa evolução com ele. E a gente chegou a discutir agora a questão, né, da equipe contratada, como é que está como é que isso está sendo conduzido. E começou a aparecer outros sinais, né, que para quem é pequeno é difícil, porque eu digo assim, pequeno, né? Nós temos uma operação pequena que está em crescimento.
naturalmente eu dependo de uma mão de obra que está mais disponível de forma mais informal, né? Porque as grandes empreiteiras elas vão atender os médios e grandes, eles não vão dispor de equipe para atender uma empresa pequena nesse momento. Então você tem que lidar com o que o mercado... A maioria vai ser o mestre de obra, o pedreiro que virou mestre de obra, que montou uma equipezinha, com essa gente que vai trabalhar. Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a perceber e chamou a atenção para uma coisa, não se controla a produtividade, aí não fecha a conta, por quê? Porque se paga o profissional, mas não tem o rendimento do trabalho que você na grande empresa encontra. Aquelas taxas de produção, né? E que no final das contas, quando tu vê o cara tá escoando um dinheiro de mão de obra, só que ele não consegue fechar a conta porque o prazo de entrega dele é muito longo. Sim. E aí você, dentro daquele teu universo de startar uma empresa pequena e trazer esse conceito, tu tem que lidar com a mão de obra que tu tem disponível que não consegue se ajustar bem a esse modelo de condução das coisas. Não, cara, teu profissional está produzindo pouco. Ele não está ganhando mal. Porque a gente sabe, o mercado da construção civil tem ali suas peculiaridades e não paga muito bem às vezes, né? Mas geralmente nessas empresas menores, o que a gente tem observado é que os profissionais eles não ganham mal em relação à média do mercado, eles ganham até ligeiramente acima. Entretanto, a produtividade está baixa e isso chamou a atenção, porque eu vou ter que trazer a obra para uma realidade de 3 meses, pelo menos, a menos do que ele está acostumado a executar, para que a conta feche, senão ele não consegue manter o cara na folha, e aí eu tenho um gasto adicional. A gente está discutindo lá que daqui a pouco vai ter que pagar uma parte desse imposto porque não vai conseguir fazer a alocação. O cara literalmente quebra. Sim. O cara literalmente quebra, ele não consegue. E é bem comum ele quebra porque ele não consegue pagar o cara. Quebra e larga a empresa, tá? Sim, ele não quebra. Paga o imposto e vai embora mesmo e abandona a obra e vem nessa linha. Mas acho que o importante é tentar fazer essa parceria. Sim. E o incorporador, o pequeno, o médio incorporador, ele vai ter que abraçar a causa e treinar esse empreiteiro. Exatamente. Se quiser ter uma equipe redonda, uma equipe que presta um trabalho de maneira legal, né, na questão tributária, fiscal, enfim, nessa questão toda, né, não só na questão de um bom trabalho lá no canteiro de obra, vai ter que pegar essa equipe, trazer ela e ajudar ela para ela poder ir para frente, porque senão você não consegue. E lá tem casa no escritório, tem bastante empreiteiras pequenas e que a gente senta com o empreiteiro a cada alvará de construção que ele vai fazer um orçamento para mostrar para ele a parte tributária, tu vai pagar tanto de imposto, tu vai ter que entregar a obra com o INSS, a mão de obra na CNO, e vai ter que ter tantos funcionários no período da obra, vai ter que ter um salário médio de tanto para ele poder entender, porque senão ele vai passar um preço de metro quadrado chutado para o incorporador. E muitas vezes esse preço não cobre a despesa de folha de pagamento e a parte tributária dele. Sim. E aí chega no metade da obra, ele desiste da obra e deixa o incorporador na mão e deixa o porque a conta não fechou. Ou Sim. no final começa a deixar só uma pessoa da equipe, ele já está com outra obra para conseguir pagar aquela equipe que... Para buscar um outro orçamento, outra obra para pagar a obra anterior. Acaba atrasando muito a finalização daquela primeira obra, mas porque ele precisou buscar uma segunda obra para forrar ali os custos que ele estava tendo. Então vira uma bagunça, uma bola de neve. E daí já dá encrenca, porque daí a pessoa da obra tá cobrando que termine, e cadê? Aí tu vai lá fiscalizar, só tem uma pessoa trabalhando, e como é que vai dar continuação com uma pessoa? Sim. Então fica bem complicado, né? Eu acho que só pra gente dar um pouquinho mais de materialidade, né? Porque a gente tá falando desse tema tributário, né? Em proporções assim, comenta um pouquinho como era a proporção do imposto antes e como ficou agora, para quem está assistindo poder entender só um pouquinho disso. Porque as percentuais eram bastante diferentes. Antes você tinha uma redução importante, né? E agora praticamente se aplica o CUB, né? Existia uma tabela escalonada por metro quadrado. Sim. Né? Então, por exemplo, a tabela ela era dividida a cada 100 metros quadrados do empreendimento. Então, a primeira faixa, primeiro 100 metros quadrados, eu teria que ter 4% de mão de obra sobre aquele primeiro 100 metros quadrados. Na minha segunda faixa de obra, 200 metros quadrados, eu tinha que ter 8% de mão de obra. E assim eu ia até chegar no 20% de INSS sobre o empreendimento. E aí essa escala deixou de existir
e vai direto no 20%. Então, antes, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados, por exemplo, né? Eu pegava 100 metros quadrados, multiplicava pelo cube, e sobre esse custo que eu acho, eu multiplicava por 4% para achar quanto de mão de obra tem que ter? Só 4%, né? Agora é 20% direto, não tem mais esse percentual. Então, aumentou praticamente 3 vezes. Uma obra que, vamos pensar da seguinte maneira, uma obra que não teve mão de obra alocada, vai fazer a regularização da obra não por modalidade regular, né, por aferição. Pagaria no final uma guia lá de R$7.000, agora é 20. Sim. Né? É por aí que aumentou. Então, ficou bem pesada essa questão previdenciária e assim, o que eu estou sentindo, que a gente está analisando é que, como é o CUB, e é praticamente, não é, eles chamam de VAL, né? É um CUB médio, né? Um CUB médio, mas assim, como esse CUB ele aumentou muito devido ao material, e a minha base ela não se divide entre material e mão de obra, né? Mas para mim achar mão de obra, eu pego esse CUB total, está ficando pesado para mim conseguir alocar o número de funcionários necessário para não pagar nada no final. Por quê? Porque o material aumentou muito nos últimos anos. A conta não é justa. A conta não é justa. E a folha de pagamento não aumentou na mesma proporção do material. Nem o aço, enfim, não aumentou. Né? Só que a base é com o aumento desse material. Então ficou muito alto a base para a questão... A gente estava discutindo, até que eu tinha te ligado esses tempos, né? A gente já está com um processo de demolição, porque agora, na verdade sempre foi necessário, mas como era muito pequena essas taxas, ninguém ligava para aquilo, né? Então você tem um CNO para execução, você tem um CNO para demolição também. E aí você recolhe hoje também o imposto para emitir a CND para poder dar baixa na demolição lá quando você vai tirar ela da matrícula, por assim dizer, e alocar uma obra nova naquele local. Na conta que você passou, a gente teria que ter aproximadamente R$7.000 de mão de obra alocada para demolição de uma casa de 100 metros quadrados. Perfeito. Certo? O custo de demolição de uma casa de 100 metros quadrados, nesse caso específico, foi de R$3.500 de locação de maquinário, tá? e descarte, mais R$500 de servente, com 2 diárias, na verdade, né, que ele fez lá uma limpeza de uma madeira. O que é limpeza de madeira? Ele foi lá, pegou uma madeira que tem uma capacidade de reuso e tirou os pregos para nós e alocou. Então eu gastei R$4.000. Só que nesses R$4.000, né, eu tenho 2 operadores de máquina ali que ficaram meio período, porque é muito rápido demolir uma casa dessa. Então assim, se cada um ganhasse R$2.000, né, e você dividir aquilo, tipo assim, sei lá, eu tinha R$100 de nem isso dava, entendeu, de alocação. Então a conta é completamente injusta, sabe? Aí vem uma guia de, deixa eu dar uns 2.700, uma coisa assim, né? Então é bastante complicado. E antes dava R$300, R$400, então, aí ninguém ligava, né? Só que isso agora é 2.000 para demolir. Só que isso agora começa a pesar cada vez mais, né? Em 2000 só a taxa, né? Fora todo a parte operacional que eu ia pagar, maquinária e tal. Agora eu praticamente estou pagando 55% do que eu gastei de fato, né, só em tributação. Mas assim, aquela empresa recolheu o imposto certinho, tudo em ordem, entendeu? Ninguém falhou, né? Mas a Receita foi lá. E essa alteração da parte previdenciária, ela afetou os pequenos. Sim. Porque os grandes incorporadores, eles já tinham volume, já estavam na. Eles não se. Já estava no 20%, né? Já estava no 20%. Então a tabela escalonada que era de 4%, 8% e 14%, né? As primeiras 3 faixas de 100 metros quadrados, o incorporador faz prédio de 5.000, 10.000, 15.000 metros quadrados, ele já estava no 20%, então ele não ligou. Porque se afetasse todo mundo, talvez ia ter uma demanda. E já trabalha com empresas maiores que também já conseguem absorver um pouco mais. Que também quebram, porque ainda carregam um pouco desse efeito, né, da desorganização, mas por já estarem num ambiente um pouquinho mais organizado, o cara vai meio que por osmose, ele vai melhorando, né? Sim. É bastante desafiador. E outra coisa nessa questão de empreiteiro, de mão de obra mesmo, o E-Social, por exemplo, também entrou para poder modificar o cenário da parte trabalhista, Ministério do Trabalho, relação de trabalho, né? Porque até um pouco tempo atrás a fiscalização era uma fiscalização física,
praticamente, do fiscal do trabalho, né? Agora não, a coisa social, pegar a CLT, colocar dentro do sistema e o próprio software faz a fiscalização. Então, se eu deixar de fazer um exame periódico no tempo que eu devo fazer, eu estou passivo de multa. Se eu não fazer o exame admissional e colocar no sistema para poder transmitir para o governo, eu sou passivo de multa. Então, você tem uma série de coisas que antes o empreiteiro era relaxado e não fazia porque não existia nenhuma cobrança em cima, agora vai ser multas automáticas. Também onerou o pequeno, Sim. porque tem que ter laudos, né? Antes ele abria empresa e trabalhava, agora não, vai ter que ter laudo para poder registrar funcionário, para colocar no sistema de social e tal. O custo do pequeno também aumentou bastante. E às vezes é complicado, porque esse pedreiro, ele não é alguém constante. Aí vai lá, tu paga tudo, faz, o cara fica ali 1 mês, 2 e não segue. Aí tu gastou com todos os exames, com todo o processo, e ele não fica na empresa e tem que contratar outro. Bom, a taxa de turnover, ela mata qualquer empresa, né? Sim, sim. E olhando também pela ótica das incorporadoras pequenas, né? Nós temos uma dificuldade de fazer a alocação para encaixar várias obras, né? No começo é difícil, porque a exposição de caixa é muito alta. Sim. Então você acaba ficando ali com os buracos, né, dentro da tua programação que prejudicam também esse empreiteiro, porque ele fica com uma folha que ele não tem receita, né? Não. E aí ele vai atrás de outras obras. É bastante desafiador mesmo. Bastante. Ele tem que entender bastante, deveria entender de fluxo de caixa para poder saber em que momento, né? Mas fluxo de caixa, na verdade, é importante para todo mundo, né? Sim. Mas para ele, a distância mesmo. É que... Eu tenho empreiteiros até assim, 20 funcionários, que ele tem dificuldade de fazer um pagamento via Pix ou código de barra, ele tem dificuldade. Ele é um bom empreiteiro, tem uma mão de obra excelente, dentro do canteiro de obra ele entrega um produto bacana, porém na questão administrativa é zero. Aqui eu acho que tem que mal sabe ler. Mal sabe ler porque ele é um pedreiro que se sobressaiu, né, na excelência do trabalho do pedreiro, né, na questão de qualidade. Cada um com a sua... isso. O seu destaque. Exatamente. E aí ele virou um mestre de obra já com alguns funcionários ali, servente, pedreiro que já prestavam serviço para ele, e aí ele abriu uma empreiteira assim. Mas ele não está preparado para isso, por isso que essa parceria com a incorporadora... Sim, não, é fundamental, é o que a gente tem buscado, fazer esse apoio, por quê? Porque esse profissional é importante, ele tem uma conexão importante com o pessoal do canteiro, então assim, nós não podemos menosprezar isso, mas há uma deficiência de gestão que às vezes até na incorporadora nós temos quando a gente está começando. Sim. Então é bastante complicado, né? Só que daí às vezes você tem uma limitação, porque não é a sua empresa, né? Então como é que tu vai direcionar o cara? Então tu tem que ter uma proximidade com ele, criar esse relacionamento, essa confiança e mostrar, olha, isso aqui pode lhe trazer mais resultado. Pode ajudar, mas não pode mandar, né? Exatamente. Ajudando ou não ajudando, é aquele jeito mesmo. E aí eu queria chegar, na verdade tinha outra pergunta, mas isso aí veio à tona, né? Você vê hoje o pessoal verticalizando isso ou não, para tentar compensar essa situação? Não sei se eu me fiz claro, por exemplo, ao invés de eu, incorporadora, construtora, em contratar um empreiteiro, dar uma verticalizada durante a obra, bancar essa folha para mim conseguir controlar um pouco melhor. Acontece. Mas não acontece ainda muito, mas acontece. Tem casos assim que existe essa questão da verticalização. Só que daí, eu imagino, pelo menos na minha visão, que pode ser um problema também, porque eu vou ter aquele funcionário, eu vou ter que fazer todas aquelas alocações e da mesma forma, se eu não tiver uma próxima obra, a demissão tem isso, na verdade, pode ser mais caro do que pagar talvez os 20%. Pode ser. A equipe própria, né, tem que ter volume de obra, tem que ter estoque de terreno, estoque de projeto, né? Para poder fazer a alocação dos recursos. Fazer a alocação dos recursos e ter essa continuidade, né? Então tu prepara, e uma outra coisa ruim, tu prepara uma equipe, tem uma equipe bacana, de repente tu não tem uma próxima obra, ou tu banca essa equipe, que aí vai né, banco para poder manter ela, ou tu vai ter que mandar ela embora. E muitas vezes está treinada, né? Tá pronta, né? Gente de confiança. Então é importante, quando tu tem mão de obra própria, né, você ter essa
essa continuidade, né, de projetos e estoque de terreno, enfim, para poder ir trocando de uma obra para outra, né, migrando, ou até duas obras ao mesmo tempo, né? Uma está fazendo uma etapa da obra, a outra está fazendo outra etapa da obra, né? Sim. Uma está cobrindo, se chover já pode trabalhar normalmente, a outra não, enfim, né? Mas tem casos de o incorporador ajudar até regularizar a equipe dentro de uma consultora, constituir uma consultora. Tem uma equipe lá bacana que descobriu, por exemplo, só que é uma equipe que é irregular, não tem empresa constituída, não tem, né, trabalha frio, assim. Mas sabe que a mão de obra dele é boa, é uma excelência. E aí, muitas vezes o incorporador pega na mão dessa equipe, leva ela para o escritório, ajuda a montar, constituir uma construtora, entendeu? Ajuda a fazer esse processo todo para deixar essa equipe pronta para poder trabalhar e alocar na empresa dele. Que é o que a gente está tentando fazer, que a gente já conversou contigo lá. Na mão e traz a pessoa dele para poder ensinar. Mas, bem, a gente está falando de dores aqui, né? Dores. São dores, né? Não deve ser só aqui, deve ser uma realidade do Brasil inteiro. Nacional. Tu acha que existe um movimento que pode sensibilizar a Receita para revisar isso e observar, poxa, acho que a conta aqui não fechou, acho que a gente foi além? Ou tu acha que hoje eu não vejo nenhum movimento, nenhum nível, né? Nem municipal, nem estadual, nem federal, CEBIC, não vejo alguém se movimentando. Na verdade mudou e está mudado e aceitado, né? Eu vejo nessa ótica. Justamente porque, na minha opinião, ela não afetou os grandes incorporadores, né? Que poderiam colocar pressão em Brasília. Uhum. Ela afetou os pequenos, apesar que os pequenos unidos, né, poderiam fazer essa movimentação de mudança. Mas não está acontecendo. Aceitaram, mesmo reclamando, e ficou nisso mesmo. O que é lamentável, né? Porque se a gente olhar lá os números, né, que o IBGE mantém da indústria da construção civil, né, a maior parcela, né, do que a gente produz, né, vem de pequenas empresas, empresas, né? E aí tem um sofrimento significativo. A maior empresa de construção civil é o pequeno, somada. Exatamente. É um volume significativo. Mas aí também tem as condições regionais, as diferenças, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma integração maior, né? Bem, aí até faço uma conexão, né, da CCA, que participa da FENAPEC, da qual tu também é presidente, a gente não falou, né? Tem um pouquinho desse expoente, né, de levar isso adiante, mas são tantas demandas, né, que nem sempre consegue cobrir tudo. Nem sempre consegue trabalhar em todos os pilares aí necessários para poder buscar, né? Enquanto isso, a gente vai pagando a DARF. Né? Exatamente. Mas também tem outro ponto na questão da engenharia que vale colocar aqui, que seria talvez buscar outros métodos construtivos, né, para poder baratear essa questão de mão de obra, né, obras mistas, obras com placas, enfim, né, vocês que são engenheiros sabem. Os elementos industrializados, né? É uma tendência isso aí tem menos mão de obra alocada, né, Porque lá na regra eles fazem uma compensação. Fazem uma compensação dentro do sistema, dentro do zero. Quando eu utilizo esse tipo de material, a minha base é menor, minha base tributária é menor, né? Lógico, eu não estou usando mão de obra. Sim. Né? Então eu estou usando bem menos mão de obra, né? Para já o material pronto, sendo montado lá no canteiro de obra, né? Então a questão tributária é menor, sim. E aí, essa informação, como é que a gente comunica a contabilidade? Através de uma nota mesmo desse material contratado? Nota fiscal, por exemplo, pré-moldado, né? Tá. Se eu botar pré-moldado, né? Então tem que ter esses documentos, porque dentro, quando eu vou fazer o processo lá do eletrônico do CERN, eu sou obrigado a informar as notas, que são as notas do pré-moldado, as notas das placas, enfim, que foi utilizada naquele empreendimento, para poder justamente ter essa base menor. Quando abre a CNO, já se abre uma CNO de maneira diferente, né? Já dizendo que vai ser
usado para ser uma obra mista, uma obra com outro tipo de material. Né? Entendi. Mas isso pode ser alterado durante o processo, caso no meio do caminho a gente decida, no planejamento... É difícil, né? Porque... Não, vou te dar um exemplo, a gente utiliza os blocos estruturais, né? Eles são blocos industrializados. Eles agregam nesse... Não, o bloco não. O bloco não está agregando? Não. Entendi. Só o pré-moldado. Pré-moldado, né? Então se eu comprar, por exemplo, uma laje... por exemplo, né? Uma laje protendida, que é pré-moldado. Frame, por exemplo, né? Para fazer um movimento de frame, já vai abrir, já treinou de maneira diferente, né? E tu não vai fazer um projeto que vai fazer com tijolo e de repente tu mudou para o frame. Não, já está planejado já para começar o frame, entendeu? Então é bem, a base previdenciária é menor da modelo local. É que hoje quando a gente começa a olhar o imposto, a gente muda o caminho às vezes. A gente está passando agora, né, por esse momento. Quem paga imposto, na verdade, é o consumidor final. É o consumidor final. A preocupação é essa, porque daí eu estou... Só que a vez fica um preço não competitivo no mercado. É que, na verdade, o preço é o nosso limite. Porque não adianta, né? Se eu estou produzindo um produto X que fica naquele patamar de preço, não adianta eu repassar essas despesas para o consumidor final, porque não vai funcionar, né? Claro, ela vai gerar uma pressão e gradativamente os preços sobem e no final o consumidor acaba pagando, né? Mas isso acaba gerando prejuízo, né? Acaba consumindo a margem, né? Sim. E quando você começa a investir um pouco mais em processo, você acaba percebendo que a margem da construção não é essa margem que todo mundo fala que é grande, maravilhosa, não. Ela é uma margem coerente com o que o mercado tem, de repente, em outros segmentos, né? Muitas vezes quem tem uma margem que parece ser muito grande, na verdade é que o cara está negligenciando uma série de atividades que uma hora ele vai ser acionado e de uma hora para outra o caixa dele vai ser consumido com processo judicial. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Eu falo, vamos lá, brincar, a pessoa fala, dá 30%. Não, o cara está dando 30% porque tu tá... 15% aí tu não está pagando e tu tem que pagar, né? Ou não sabe fazer a conta também, né? Ou não sabe fazer a conta também, né? Comprou um terreno há 20 anos atrás e na hora de colocar no custo do terreno ele considera o valor que ele pagou 20 anos atrás, não trouxe o valor presente. Não trouxe o valor presente, não tem tudo isso aí, né? Então... Aí dá 40%. Não, daí dá. Não, tem terreno aí que se tu pegar e tá na matrícula por 25 mil, terreno que hoje custa 500, né? Então, imagina. O fluxo do empreendimento ele tem que ser o mais curto possível, né? Sim. A gente tem que comprar o terreno, fazer o projeto, aprovar, construir, vender e receber. Então, se eu tiver um fluxo muito grande, muito longo, a minha margem vai ficar prejudicada, né? Sim. E esse é o grande mal, né, que a gente tem que enfrentar na construção civil, porque algumas atividades, né, alguns projetos já são longos por natureza, né? Você ainda fica à mercê de intempéries e tudo mais, aí com falta de planejamento, cara, se tu perde a mão... tem até uns numerozinhos mágicos, né? Cada 30 dias de atraso é 0,5% do orçamento global que vai para o espeto, né? Então é bastante desafiador. Agora me veio uma dúvida. E na época da pandemia, teve muito problema na... Ela foi considerada como essencial logo em seguida, né? Ficou pouco tempo fechado na questão da construção. Sim. Mas prejudicou sim, né? Atrasou muita coisa, né? Mas também teve a questão de poder atrasar, né, alguns pagamentos. Sim, aí houve uma série de não cumprir o prazo do contrato devido à pandemia, enfim, nesse momento... Mas até de pagamento de imposto mesmo. Teve postergação tributária, teve Pronamp, teve várias vertentes do governo para poder ajudar as empresas a se manter nesse momento aqui. Foi um momento difícil para todo mundo, do mundo inteiro, na verdade. Né? Sim. Mas não muda a realidade, não. Né? A gente tem uma taxa interna de retorno que precisa ser alcançada e não dá para mudar o acordo com o investidor, né? Agora vamos tirar 3 meses aqui da conta, entendeu? Principalmente quando você trabalha com investidor, que é um segmento que utiliza muito desse financiamento, né? Utilizar um parceiro para poder fazer aquele empreendimento, né? Sim. Fazer uma SCP, fazer uma SPE, né? Fazer uma sociedade para poder fazer aquele empreendimento, viabilizar aquele empreendimento. Exato. E o investidor ele quer um retorno sobre o capital rápido, dele, né? O mais rápido possível. O mais rápido possível e o maior possível, né? Então, o incorporador que busca esse recurso no mercado, ele tem que ser competente para poder atender esse retorno do investidor, né? Entendeu? Sim.
apesar da tributação lá do patrimônio de afetação ser baixa em relação a outras atividades, tem todo esse outro dinamismo do mercado aí que coloca a gente numa situação bem complicada, né? Sim. Porque é uma torneirinha de dinheiro indo embora, né? É uma torneirinha de dinheiro indo embora. É um segmento que tem que ter bastante recurso, Tem que né? ter bastante Demanda recurso. de bastante recurso, né? É um segmento importante, é um segmento muito bom de trabalhar, eu pelo menos gosto, né? Mas precisa amadurecer bastante, mas assim, a gente vê, né, através, por exemplo, do exemplo da contabilidade, que já há um amadurecimento, né, das empresas, né? Isso é importante. O planejamento é tudo, né? Eu acho que em qualquer segmento, lógico, né? Mas na construção civil Para não se perder, acho que é não muito se perder, rápido. Né? Porque assim, o valor, tu trabalha com valores altos, né? A incorporadora trabalha com valores altos. Né? Sim. Né? Então ela trabalha com um volume alto de dinheiro. Então, assim, tem que ter um planejamento bem redondo para que o investidor tenha o retorno que ele queira, né? A incorporadora fica com o retorno que ela planejou, né? Sim. Então tem que cuidar muito com esse processo todo, né? E nós temos uma dificuldade, né? Digo assim, o ser humano, ele, talvez até pela linha existencial dele, ele não está acostumado a pensar em longos prazos, né? Então, assim, por mais que possa parecer, não, hoje é 3 anos, é rápido, é difícil tu parar e pensar o que eu vou fazer em 3 anos, né? Porque hoje a gente está discutindo uma coisa, daqui a um ano a tecnologia pode ser diferente daquilo que a gente decidiu. É bem diferente você ter um comércio onde compra um produto, eu comprei esse vinho e vou vender esse vinho durante esse mês. Exatamente. Eu comprei por 10 e vou vender por 15. Exatamente. Né? Comprei uma carreta desse vinho, beleza, rodou, vendi e o negócio aconteceu. Já a construção civil, não, ela tem um fluxo alto, 3, 4 anos, depende do tamanho do empreendimento, né? Sim. E nesses 3 anos, o que pode tudo acontecer, por exemplo? Nossa, uma pandemia? Que nem aconteceu com o aumento dos materiais depois da pandemia. As pessoas já tinham vendido vários empreendimentos a um valor, não vai mudar depois o valor do empreendimento. E o pior é assim, nessa questão de aumento de material, teve incorporadores que no contrato de compra e venda não tinha o cubo de reajuste. E aí não poderia reajustar o preço do apartamento. Sim. Vendeu parcelado, né? Sem reajuste do cubo. E o material aumentou e ele teve que entregar o mesmo produto com um custo bem superior. Muitos tiveram prejuízo. Tiveram que colocar dinheiro em cima. Exatamente. E isso também é outro ponto que é bastante importante de se pensar, né? A forma como se estabelece esses contratos, porque, cara, sim, a gente não só dá valor ao contrato quando tu precisa dele. Quando precisa dele, né? Meu Deus, não tem essa cláusula nesse contrato. Como que ninguém escreveu? Ninguém escreveu essa cláusula, né? Isso é um contrato social, isso é enfim, qualquer tipo de contrato de relação comercial tem que ser muito bem desenhado, né? Mas tem gente que não dá valor, né? Porque é muito comum, tá? No mercado, nesse mercado dos menores, né? Venda de geminado, por exemplo, o pessoal utiliza um contrato simples de compra e venda, mas espera lá, você está vendendo um imóvel incorporado, você não está vendendo uma casa. Em termos absolutos, a gente entende que é uma casa, mas você está vendendo fração ideal, funciona da mesma forma como um prédio. Você tem um contrato de fração ideal, que é um contrato que tem lá a 4.591, que é a Lei de Condomínios e Incorporação. Ela estabelece lá todos os critérios de como deve ser esse contrato. Então tem uma série de regrinhas, né, que você precisa cumprir. E muitas vezes não se cumpre, ali você já fica naquele primeiro momento exposto, né, a um risco e também expõe o teu consumidor, porque não fica claro a regra do jogo. Às vezes não está nem agindo por má fé. Você acabou não tomando os devidos cuidados, mas você está vendendo uma promessa, né? E aí, como é que tu não vai colocar a regra do jogo, né, para a pessoa entender? E às vezes ela vem te questionar e não sabe, né? Ficou mal entendido e gerou um problema que talvez seja difícil de administrar mais adiante, vai frustrar alguma expectativa e tal. E aí vai mais e mais DARF. Bem, Fábio, a gente já está encaminhando para o final, tá? Papo excelente. A gente tem hábito aqui de perguntar ao nosso convidado, e até já te peço desculpa porque a gente conversou várias vezes, eu esqueci de falar disso, né? Mas a gente conseguiu corrigir aqui nos bastidores, a indicação de uma leitura que em algum momento te marcou, seja técnica ou não, né? Para a gente adicionar na nossa lista
que a gente compartilhe aí com os nossos espectadores para que eles possam aí... Eu particularmente leio muito na parte técnica, né? Isso não me sobra muito tempo para não ser na parte técnica, né? Como muda muito a legislação brasileira, né? Tem que ficar sempre se atualizando na questão técnica. Mas um livro que eu li agora, nos últimos meses, foi um livro chamado Road Familiar, do Caio Melo, de Florianópolis, um amigo meu, amigo de longa data, ele é especializado também na área de construção civil, ele é um professor nessa área, né? E a Road Familiar, ela entrou em evidência principalmente por causa da polarização política que teve na última eleição, que falou tanta coisa, né? Tanta coisa certa, tanta coisa errada, né? E principalmente nessa questão da herança, ela ser passada para o meu sucessor ou ficar parte do governo, né? Como tem países que, assim, quando esses bens não estão numa PJ, numa holding, por exemplo, quando a mãe e o pai falecem, 50% daquele patrimônio passa automaticamente para o Estado. Nos Estados Unidos é assim, né? Estados Unidos é assim. Se não tiver uma sucessão... Exatamente. Então, assim, é muito importante esse livro, é bem legal, é um livro técnico, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem que não é tão difícil de entender, né? E para a proteção do patrimônio familiar, né? Deixar isso desenhado, né? Às vezes o pai e a mãe lutaram tanto para conseguir um patrimônio e no final esse patrimônio se acaba por não estar desenhado a sucessão, né? A própria questão tributária envolvida nesse processo é pesado. Deixar a pessoa física ir para inventário, tem a parte jurídica. Sim. O processo é bem pesado, pesado. Bem, quero te agradecer, né? Foi espetacular a gente poder conversar sobre isso hoje. Eu acho que deixa aqui um episódio, né, com bastante conhecimento para que as pessoas tenham aí uma primeira porta de entrada nesse universo. Queria que tu fizesse as considerações finais. Onde é que a gente pode encontrar o Fábio, as redes sociais, teu escritório? Fica à vontade. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde batendo papo com vocês. Passou rápido demais, né? Podia ser até um pouco mais de tempo. Então, só para deixar registrado, a MASP ela trabalha no segmento de construção civil já há 16, 17 anos. Então, ela é focada na questão de RET, de SPE, SCP, dessas relações com investidores, né, nessa parte previdenciária. E tem uma equipe de 27 funcionários focados nesse segmento. Um escritório bonito. A turma trabalhando lá. Tem bastante gente trabalhando lá. E para encontrar nas redes sociais @masccontábeis, né? Pode entrar lá. E estamos à disposição aí para quem quiser fazer uma parceria futura conosco. Maravilha. Karine, comentários finais? Agradecer, foi um assunto bem interessante trazer, acho que vai ser bem interessante para quem assistir esse podcast. Falamos sobre essa parte contábil que, de fato, dá muita dor de cabeça, muita confusão e muita gente se perde no meio do caminho ali da construção. Então, acho que vai ser um assunto bem bacana aí para quem for assistir. Muito obrigada. De nada, à disposição. Lembrando, né, que essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, né? Não deixa de conferir as redes sociais desse parceiro que acredita e apoia esse projeto, né? Vai lá na última postagem da Mútua e marca lá a GES Podcast para que eles recebam esse carinho da nossa audiência. Também, né, aqui um abraço nosso para o nosso parceiro do episódio, né, a Vinhos Vivino. Acesse o perfil do nosso parceiro no Insta, @vinhosvivino. Confira na descrição desse vídeo também, né, as condições especiais para você que é associado da GES para consumir lá na adega. E claro, mais uma vez, né, eu faço aqui o pedido para que você se inscreva nas redes sociais da GES, lá no canal do YouTube, marque o sininho para receber as notificações sempre que um artigo novo for publicado, né, compartilha com seus amigos. A gente também está lá no Instagram, na @GESOficial, a gente tem a meta de chegar a 1000 inscritos e a gente conta com o seu apoio para isso. Eu me despeço por aqui e até o próximo episódio.